Há momentos, como todos nós sabemos, que andamos na vida pública e na vida política, em que ficamos desiludidos com muita coisa que vemos. E depois há momentos em que acontece exatamente o contrário. Quando vimos aqui à Madeira, a obra que aqui está enche-nos a alma e mostra que, se pudermos trabalhar, podemos fazer grandes coisas pelos nossos compatriotas. Foi isso que aqui foi feito, é isso que nós temos também de saber fazer a nível do país. E aqui está, aqui e nos Açores, está o exemplo acabado da diferença entre o centralismo e a descentralização. Os países mais desenvolvidos são os países mais descentralizados. E o potencial de desenvolvimento em Portugal, nas regiões autónomas, é muito superior àquilo que é no continente, porque as pessoas que sabem quais são as melhores soluções para cada caso são aqueles que lá estão. Eu não venho aqui ensinar como se faz na Madeira. Eu venho aqui ouvir como é que se faz na Madeira. PSD, 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 PSD. Mas o que é válido para a Madeira é válido também em qualquer outra região do país. Também não vou atrás dos montes explicar como é que se faz, também não vou às beiras explicar como é que se faz. Quem está lá é que sabe melhor como é que se faz. É por isso que a descentralização é fundamental para o desenvolvimento do país. E é por isso, ao contrário do que alguns não queriam e de certa forma criticam, que eu fiz um esforço para assinar com o Governo um acordo em matéria de descentralização. E para lá daquilo que se está a fazer, não da melhor forma, é verdade, mas que está a procurar fazer, de descentralizar competências nacionais para a escala local, está neste momento em funcionamento, no quadro da Assembleia da República, uma comissão para a descentralização, para ver se, a nível do continente, conseguimos também seguir o exemplo, à escala de vida, naturalmente, que foi seguido nas regiões autónomas, para conseguirmos um país mais equilibrado. E quem melhor nós podíamos escolher para estar lá pelo PSD, nessa equipa, a ver como se pode fazer em Portugal, que o Dr. Alberto João Jardim, que é quem nós indicamos e está lá, neste momento, a trabalhar por Portugal. Mas nem tudo as autonomias, naturalmente, podem resolver, porque a autonomia não é independência. E, portanto, temos sempre de ter uma ligação ao Governo Central. E aquilo que se tem passado com o Governo Central relativamente à região autónoma da Madeira não é seguramente o exemplo que devemos seguir. É o caso do hospital, o caso do preço das tarifas da aérea, o caso do reembolso do subsídio de mobilidade, o caso da taxa de juros, tudo isto são matérias que a autonomia sozinha não consegue resolver. E, portanto, exige que o Governo atenda e ajude a resolver, mas que ajude a resolver num quadro que não seja eminentemente eleitoral. Porque quando estamos em cima das eleições, parece que começam a dar mais atenção para ver se levam o voto das pessoas e depois das eleições tudo volta àquilo que era antes. Isto não é a melhor atitude para se lidar com a região autónoma, particularmente em ano de eleições regionais. E, portanto, eu compreendo que o Partido Socialista perceba a sua dificuldade quando tem pela frente o PSD e quando tem pela frente um Presidente do Governo Regional difícil, naturalmente, de vencer. Mas tudo tem limites e, portanto, o Governo Nacional tem de se confinar à sua ação nacional e não olhar ao interesse partidário, tentando andar ao colo com os candidatos que, por si só, não conseguem chegar onde pretendem.
PSD, PSD, PSD. E se me permitem, o conselho. Eu não quero ser arrogante, mas deixem-me dizer o conselho. Que eu gostaria de dar aos madeirenses e que todos vocês, militantes e mais do que isso, dirigentes do PSD, falassem com os madeirenses. A reflexão que é preciso fazer nas eleições regionais é esta, muito simplesmente. Nós queremos continuar com um governo como aquele que temos hoje na Madeira, a exemplo daqueles que tivemos no passado na Madeira, ou queremos trocar para ter um governo ao jeito daquele que neste momento temos no continente e no governo central. É essa a troca que os madeirenses querem fazer na hora de votar nas eleições regionais. Esta reflexão tem de ser dita, tem de ser aconselhada, digamos assim, a todos os madeirenses, para que na hora de votar percebam que não devemos apostar na aventura. E neste momento nem sequer aventura é, porque nós vemos os resultados que existem aqui e os resultados que temos no continente. E esta diferença é suficiente para que se decida o voto em favor da estabilidade e em favor do rumo do desenvolvimento que nós temos aqui na região autónoma desde os últimos 40 anos. É esta a reflexão que vai ter de se fazer. Porque quando nós olhamos aquilo que temos em Lisboa, e nós praticamente já podemos fazer o balanço da legislatura toda, ainda faltam uns meses, mas o orçamento de 2019 está aprovado, sabemos o que mais ou menos como as coisas vão evoluir em 2019. Há muitas conclusões que se podem tirar. Mas há 3 conclusões claras que se pode tirar do Governo Nacional. A primeira é que não tem uma estratégia de crescimento económico que é absolutamente vital para melhorar as condições de vida das pessoas no futuro. A segunda é que não se assiste há tantos anos a tanta degradação dos serviços públicos como se tem assistido nos últimos 3, 4 anos em Portugal. E, finalmente, um governo que permanentemente engana os portugueses, em que tudo o que diz tem uma parte de verdade e uma parte de mentira. Nem tudo o que diz é completamente mentira, mas tem tudo o que diz também não é completamente verdade. E já diz o povo, muitas vezes, que há meias-verdades que são piores que mentiras. Quando eu digo que não tem uma estratégia de crescimento económico, não o tem, porque foi um governo que, ao longo de todos estes anos, se preocupou fundamentalmente em pegar em todas as folgas que a conjuntura permitia e distribuir pela lista de reivindicações feitas pelo Partido Comunista, feitas pelo Bloco de Esquerda e feitas pelo seu próprio aparelho partidário. Isto significa que governou para o presente. Isto significa que esqueceu completamente o futuro. E o futuro é igual àquilo que foi o passado. Ou seja, nós temos ciclos económicos. E quando nós estamos no alto do ciclo económico, nós devemos, sabendo o que vai acontecer depois, preservar a estabilidade e o crescimento para que depois, quando o ciclo vem abaixo, o sofrimento não seja assim tão grande. É isto que este governo não fez. Tudo o que tinha distribuiu para contentar no imediato, esquecendo-se que amanhã teremos seguramente dias com menos facilidades e temos de estar para isso mais preparados. O nosso crescimento tem de ser pelas exportações e pelo investimento, não pelo crescimento, não pelo consumo. E aquilo que este governo fez é exatamente o contrário. Faz o crescimento pelo consumo. O consumo tem de ser a consequência do enriquecimento económico que fizemos por via das exportações e do investimento. Está ao contrário. E este contrário, no futuro, vai-nos pesar mais do que aquilo que deveria pesar se tivéssemos agora uma boa política económica. O Orçamento de Estado de 2019, reparem bem, tentem-se lembrar daquilo que foram os anúncios que o Governo foi fazendo relativamente ao Orçamento de Estado de 2019.
Um conjunto de medidas, todas elas tentando ser simpáticas, umas mais verdadeiras, outras menos verdadeiras. Mas se olharmos para todas elas, não há uma linha de rumo, não há uma linha estratégica. São medidas avulsas apenas para tentar conquistar a simpatia das pessoas em ano eleitoral e nos anos anteriores garantir a estabilidade de uma coligação, ela própria cheia de contradições, mesmo em termos ideológicos. E em termos ideológicos, também não se entende como é que um governo de esquerda, porque realmente é de esquerda, acaba, porque foi isso que eles fizeram, acabaram com o salário mínimo nacional. Porque o salário mínimo nacional pressupõe que é o mínimo para todos os portugueses, sem exceção. E aquilo que este governo fez foi acabar com o salário mínimo nacional e criar 2 salários mínimos setoriais. Um para as empresas públicas e para os serviços públicos e outro para os privados. Eu não tenho dúvidas que os funcionários públicos em Portugal são mal pagos. Isso é verdade. Mas nós não estamos a falar dos salários nem sequer da amplitude salarial. Nós estamos a falar do salário mínimo. Todos os que recebem o salário mínimo, desde que cumpram minimamente as suas funções, já estão a ser mal pagos. Toda a gente merece mais do que aquilo que é o salário mínimo. Nós só não damos... Nós só não pagamos mais porque a economia não permite, ainda seria pior para as próprias pessoas. Mas quando estamos neste patamar, que nós sabemos que as pessoas merecem mais, isto é o que nós conseguimos dar, nós não podemos diferenciar portugueses dizendo que uns recebem mais e os outros recebem menos. Neste patamar têm de ser todos iguais. E quem é de esquerda percebe isto muito bem. Só não percebem aqueles que, estando lá, dizem-se de esquerda, mas afinal até têm uma política social que é exatamente contrária àquilo que é a sua própria doutrina. Nestes 4 anos em Portugal, tivemos dos piores crescimentos económicos da União Europeia. Não se construiu nenhuma estratégia de crescimento, como acabei de dizer. Não se fez nenhuma reforma estrutural. Não fizeram nada pelo investimento privado. Baixaram o investimento público. Degradaram a taxa de poupança. Agravou-se o endividamento das famílias. Atingiu-se a maior carga fiscal da história de Portugal. Baixou-se, dizem eles, e é verdade, a relação da dívida com o produto. Começa a ser a coisa muito complicada. Dizem, baixa a dívida, não baixou a dívida, baixou ali um rácio, uma fração, um quociente, porque a dívida pública vai ser 20 mil milhões de euros mais elevada no fim deste ano do que era em 2015, quando tomaram posse. E degradaram, como já disse, os serviços públicos para um patamar que é inadmissível em qualquer circunstância, particularmente num discurso político que diz que acabou a austeridade. Se acabou a austeridade, porque é que os serviços públicos estão nesta situação por falta de dinheiro? Então há ou não há austeridade? Essa conversa da austeridade é apenas marketing político, nada tem a ver com aquilo que é a realidade da governação do país. E depois chegamos àquilo que menos esperava a começar por mim. Um governo que governa para agradar no imediato, que tudo o que tem distribui. Nós estamos à espera que o descontentamento venha quando vierem as dificuldades. No entanto, aquilo que assistimos é exatamente ao contrário. É no momento em que está a dar que já tem o descontentamento popular e as greves por todos os lados. É greves de enfermeiros, é de médicos, é de técnicos de diagnóstico, é de estivadores, é de bombeiros, é de oficiais de justiça, é de guardas prisionais, é de professores, é de inspectores da PJ, é de trabalhadores dos transportes, é de trabalhadores dos impostos, é de educadoras de infância. São greves por todo o lado. É o descontentamento com esta governação. E a degradação dos serviços públicos, que se nota aos mais diversos níveis, assenta fundamentalmente no Serviço Nacional de Saúde, que é aquilo que os portugueses mais admiram na política do pós-25 de Abril. A segurança que foi dada e que agora não é bem assim ao nível da saúde. Porque é que há 2,7 milhões de portugueses que têm um seguro de saúde.
Tenham saúde, porque não estamos a cumprir a Constituição da República, que diz que tem de ser acesso para todos e tendencialmente gratuito. O problema aqui é que não há acesso para todos. E como não há acesso para todos, 2,7 milhões de portugueses têm de ter um saúde para que, não sendo a Constituição cumprida, tenham acesso de uma outra forma. Ninguém tira um seguro de saúde se tivesse garantido o serviço do Estado. E por isso as listas de espera para cirurgias demoram mais. A lista de espera para consultas demoram mais. Não há médicos de família para quase 1 milhão de portugueses, para substancialmente mais que 800 mil portugueses. Há mais desperdício, há mais demissões, há menos investimento, há menos manutenção, há pior gestão no Serviço Nacional de Saúde e depois isto recai sobre quê? Sobre a qualidade de vida de todos nós, ou vou ser um bocadinho mais justo, não é exatamente de todos nós, felizmente para mim não é assim, mas para aqueles que são os mais desfavorecidos. Para esse, seguramente, está a situação bem pior. E é por isso que o PSD já apresentou um projeto de alteração da Lei de Bases, ou de ajustamento da Lei de Bases, em que o modelo fundamental assenta no cidadão. Aquilo que nós queremos é que se cumpra a Constituição da República, que os serviços públicos, com concessão a privados ou sem concessão a privados, não é isso que interessa. O que interessa é que o serviço público possa garantir ao cidadão o melhor serviço possível e da forma mais económica possível para o Estado. É isto que nos tem de nortear, com melhor gestão e com maior dedicação ao serviço de saúde. Mas se nós olharmos para os transportes, o que é que se passa nos transportes? Aqui, na Madeira, este problema não tem. Mas o que é que se passa na ferrovia, por exemplo? Com falta de investimento, com falta de manutenção, com degradação da qualidade dos serviços, com supressão de linhas de comboio, portanto, de ligações entre cidades, com as carruagens num estado miserável, não só de manutenção, como tudo grafitado, tudo pintado, um espetáculo de terceiro mundo, e com a CP afundada em dívidas. Também no setor de transporte, o serviço público se tem vindo a degradar. E eu tenho muito cuidado sempre com as palavras. Notam que eu não estou aqui a dizer que eles degradaram por completo, que herdaram tudo muito bem e que puseram tudo muito mal, que eu não exagero nas coisas. Agora, há uma coisa que se pode dizer claro. Durante estes 3, 4 anos, não melhorou, piorou. Isto é verdade e daqui não podemos sair. A própria TAP, que não vou discutir se deveria ser 100% público ou 100% privado. Escolheram que deveria ser pelo menos 50% pública. Se é 50% pública, é para poder interferir na gestão e poder ter verdadeiramente um serviço público prestado pela TAP, que é coisa que cada vez também está pior. E temos a segurança na resposta aos incêndios, a segurança na falha da Proteção Civil, que ainda há pouco tempo cai um helicóptero, de um helicóptero do próprio INEM, e que para se ir lá ao socorro demorou uma eternidade por desorganização ao nível da Proteção Civil. A falta de manutenção nas vias de comunicação, da qual o exemplo máximo é o que aconteceu em Borba, mas infelizmente não é só em Borba, ainda agora vieram finalmente anunciar a situação em que estão muitas outras estradas. E finalmente, algo que lentamente vai caindo no esquecimento, mas que é o exemplo máximo da incapacidade ao nível de segurança, que é o roubo, o assalto em tanques para roubar o próprio armamento das Forças Armadas, que existem justamente como elemento máximo da garantia da segurança. E, finalmente, a questão do governo, que engana os portugueses. Eu não acho que eles mintam permanentemente em total. Não é bem assim. Enganam. Apresentam de uma tal maneira que induzem o raciocínio para uma coisa que não é verdadeiramente aquilo que se pretende. Quando, por exemplo, diz que baixam o imposto sobre a gasolina e sobre o gasóleo, não baixam, recebem as críticas que recebem e um dia cedem, até porque estamos em ano eleitoral, e finalmente baixam. 4 dias depois aumentam a taxa de carbono e o consumidor,
passa a pagar mais depois do imposto baixar, porque lhe metem uma taxa para garantir a receita ou até para aumentar a receita. E eles mentem quando dizem que baixam o imposto? Não, só não dizem é que também aumentam a taxa. Ou quando geram todas as expectativas nos professores, assinam inclusive acordos com os dois parceiros da coligação que vão contar o tempo todo aos professores. Dão essa ideia. Talvez nunca o tenham posto no português mais claro para depois ter a margem de manobra para dizer que não é bem assim. É isto que eu digo que é enganar. Não é a mentira completa. É o engano. É o logro em que vão fazendo. Às vezes é engano mesmo. Quando é do Infarmed, diz-se sai de Lisboa e vai para o Porto, diz-se uma vez, diz-se duas, diz-se três, diz-se quatro, diz-se cinco, não se chega bem à meia dúzia, porque à meia dúzia, afinal, já não vai para o Porto. É este engano, independentemente de estar bem ou mal o Infarmed ir para o Porto. Não é isso que está em causa. O que está em causa é aquilo que eu digo. É o discurso político, que tem de ser um discurso com mais frontalidade, com mais sinceridade e, acima de tudo, com verdade. Porque é isto que as pessoas na política estão fartas, é que não se fala com verdade. Mais vale dar uma má notícia, mas ser verdade, do que uma boa notícia, que seja mentira. E depois há muitos outros enganos. Quando dizem que vai baixar o IVA da eletricidade. Bom, não podemos dizer que é mentira, porque vai baixar o IVA da eletricidade. Só que é só o IVA dos contadores. E é só nos contadores, para aqueles que têm a potência mais baixa. Portanto, é só para alguns muito poucos e corresponde a 80 cêntimos por mês. Não é mentira, baixa-se o IVA da eletricidade. Mas aquilo que se pretende é dizer, vamos baixar o IVA. É mentira. O IVA é mentira. É só ali um bocadinho. E, portanto, é sempre este jogo de palavras. Quando se diz que as horas extraordinárias vão deixar de contar para os escalões do IRS. É mentira ou é verdade? É verdade se olhar para o mês em que se recebe. É mentira na hora de pagar no ano seguinte o IRS. Mas o ano seguinte é 2020 e as eleições são a 6 de outubro. É quando sai a notícia que todos viram de que nós acabamos de pagar a parte final da dívida ao Fundo Monetário Internacional. É mentira ou é verdade? É verdade que pagamos a última prestação ao Fundo Monetário Internacional. Dito só assim, o que é que parece? Que a nossa dívida baixou, que está a correr bem, até já pagamos. Pois, pagamos aquela, mas contraímos outra para poder pagar esta. E, portanto, aquilo que é indução não é correta. Portanto, não mentiram, mas enganaram. É isto que eu tenho dito que é o discurso oficial e o discurso de marketing do atual governo. E, finalmente, mas esse é que é o grande engano, é quando nos vendem uma situação económica de quase milagre económico e que depois todos nós descobrimos na volta que não podem fazer isto, nem podem fazer aquilo, porque não têm meios. E aqui é que reside o problema do governo. É que vendem ilusões. E quem vende ilusões, mais dia ou menos dia, colhe descontentamento sob a forma de greve ou sobre outra forma qualquer, das quais a principal é sobre o voto na urna, ao contrário daquilo que eles pretendem, que é aquilo, na verdade, que eles merecem. Por isso, e para acabar, nós temos 3 desafios pela frente, como já há bocado referi. O primeiro é no dia 26 de maio, as eleições europeias. E temos todos de fazer um esforço nas eleições europeias, seguramente para votarem no PSD, mas antes de votar no PSD, para os portugueses perceberem que essas eleições são importantes, que a Europa cada vez está mais dentro da nossa vida, até por más razões, como nós temos dito, e que nós precisamos de Portugal mais forte na Europa para nós podermos ter mais força para defender os interesses de Portugal. Portanto, nós não podemos continuar a ter
nas eleições europeias os níveis de abstenção que tem havido neste tipo de eleições desde há uns anos a esta parte. Nós temos de conseguir mobilizar mais o país para perceber a importância das eleições europeias. E depois temos os outros dois grandes objetivos. E eles intercruzam-se um pouco, que é assim. Nós temos aqui, como eu disse há bocado, na Madeira, de explicar se querem continuar com o governo regional que têm ou se querem trocar por um outro, que é assim como eu agora acabei de explicar. E, por sua vez, no continente, temos de explicar o contrário, que é bom trocar aquilo que temos por algo muito mais estável, que é aquilo que temos aqui, desde sempre, na região autónoma da Madeira. E é esta a nossa tarefa, todos nós, nas regiões autónomas e no continente. E é esta tarefa que eu estou seguro que nós temos condições de ganhar e de prestar um melhor serviço a Portugal do que aquele que o Partido Socialista está, neste momento, a prestar. É isso que vamos conseguir, é isso que todos nós vamos ganhar. Minhas amigas e meus amigos, viva a Madeira! Viva o PSD! Viva Portugal! PSD! PSD! PSD!